Seja bem-vinda, família 659. Bom dia, meus queridos. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. É assim que nós lutamos a nossa guerra, através da presença de Deus. Bom dia! Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom dia, Liane, Simone, Margarete, Elisete. Bom dia, Clair, Dona Fátima. Bom dia, Fernando Padilha. Bom dia, Jaime. Bom dia, meus queridos. Muito bom ter vocês aqui. Bom dia, Jô. Que bênção começar essa manhã junto com vocês aqui, buscando a Deus, crescendo na presença de Deus, buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Você percebeu que a cada manhã nós aprendemos mais da palavra, a cada manhã nós crescemos mais, a cada manhã nós buscamos mais a Deus, a cada manhã a palavra se torna mais clara para nós, a cada manhã a gente se sente e está mais perto do nosso Deus. Nesses dias eu tenho trazido aqui vários pastores, amigos, homens consagrados a Deus, uma de nossas igrejas. Bom dia, Panuche! Bom dia, Dinara! Bom dia, Emerson! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, pastor Danilo! Fala, pastor, bom dia, tudo certo? Tudo certo, meu querido, tá ajeitado, tá bonito agora cedo, hein? Hã? Pois é, tive que acordar mais cedo para me arrumar, né? É isso aí, uma bênção, pastor Danilo, ter você aqui com a gente, na família 659, começando aí essa manhã de quarta-feira. Glória a Deus pela sua vida. Como tá as coisas aí? Estamos bem, graças a Deus. Prazer é meu, pastor. Agradeço o convite, poder compartilhar um pouquinho aí, né, com a família 659. Aqui de Ubiratã, eu sei que o senhor tem uma audiência fiel, mais do que a mim mesmo. Eu não consigo participar todos os dias, a galera da igreja está todo dia com o senhor, então hoje, além de Verdade. ministrar as minhas ovelhas, vou ministrar várias pessoas aí que o senhor já tem acompanhado, já tem ministrado, então eu agradeço pelo privilégio aí de fazer parte desse momento. Amém. Para a glória de Deus. Tem uma pessoa que é a primeira a entrar sempre, cara. É a primeira, eu acho que é invencível. É a Tátila. Ela entra em primeiro lugar. Hoje foi a primeira de novo. Sempre a primeira. Tá aí a Tátila, com certeza aí. Levanta a mãozinha aí, Tátila. Muito bem, meus queridos. Ó, nós estamos aqui todas as manhãs buscando a Deus e eu tô tentando sempre lembrar. Nós somos criados para lembrar, né? E aí eu tentando sempre lembrar quanta palavra de Deus nós já lemos nesse tempo aqui. Olha, já são quase 450 lives. Nós já estudamos vários textos bíblicos, vários livros da Bíblia. Atualmente nós estamos aqui mastigando Neemias. Nós vamos passar esses 52 dias mastigando Neemias, lendo o texto de Neemias, mergulhado nesse conteúdo bíblico. E olha como eu tenho me sentido fortalecido nesses dias aí com Neemias. Como o Senhor tem me fortalecido na palavra. E eu não tenho dúvida que para você também tem sido assim. Tem sido um tempo de grande crescimento, não é verdade? Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós não podemos guardar nada para a gente só. A gente tem que compartilhar. A gente precisa compartilhar as bênçãos de Deus. Então você que está chegando aqui, bom dia para você. Coloca um bom dia. Clica nesse coraçãozinho aí. Faz subir os foguinhos aqui. Eu não estou vendo foguinho subir aqui, ó. Tem que ter um foguinho, um coraçãozinho, 100% subindo aí toda hora. Mas eu quero pedir para você, ó, 60 pessoas ao vivo com a gente. Eu quero pedir para você compartilhar aí com umas 30 pessoas essa live. Toda vez que você compartilha, sempre chega pessoas novas. Toda vez. Toda vez que você compartilha, chega pessoas novas. E eu tenho sempre recebido testemunhos. Aquela palavra, às vezes é aquele momento que a pessoa precisa dessa palavra. Então é uma semente que você está lançando. Nós estamos semeando em corações.
Em nome de Jesus, você vai ser um instrumento de bênção na vida de muitos. Então, faça isso agora. Compartilhe aí com umas 30 pessoas essa live para a gente dar início aqui à palavra. Em nome de Jesus. Se cada um aqui compartilhar com 30 pessoas, serão milhares de pessoas que receberão essa mensagem, tá bom? Pastor Danilo, tá contigo a palavra. Quero que você fique bem à vontade, ministre o coração de cada uma dessas pessoas que estão com a gente, tá bom? Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. A história de Neemias, de Esdras, né? Os dois principais, né? Os dois expoentes, a gente sabe que é composto por muito mais gente. Tem várias pessoas envolvidas na reconstrução, no retorno do exílio. Mas é algo que me chama muito a atenção. E tem um texto que eu sempre gostei muito dele. Durante muito tempo eu li ele de forma isolada, não entendia muito bem. E eu tenho certeza que é o texto mais conhecido do livro de Neemias, né? A gente normalmente só lê o versículo 10, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a gente canta isso, né? Mas a gente não sabe o contexto, a gente não sabe qual momento, o que estava acontecendo com eles. Então, é esse texto que eu quero ler para nos nortear nesse nosso devocional de hoje. Neemias 8, eu vou ler do versículo 1 até o 10º. Então, Neemias 8:1 diz bem assim: Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha escrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Ele leu no livro, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Padaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sapetai, Odias, Maacias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Palaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Versículo 10, o mais conhecido. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada para se preparar, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Graças a Deus. Esse era o texto. Esse texto eu gosto muito dele. Deixa eu acender aqui, eu acho que estava melhor um pouco. Eu gosto muito dele, mas é preciso que a gente entenda um pouco o contexto. Eu queria
alertar, né, apresentar principalmente a figura dos dois líderes que aparecem no texto, que é a figura de Neemias, o governador, o líder político, e também a figura de Esdras, o líder religioso. Em qual contexto que eles estavam? Os muros de Jerusalém tinham sido recentemente reconstruídos. Porém, a cidade de Jerusalém estava como? Estava em ruína. Inclusive, a praça e a porta das águas nas quais eles se encontravam, certamente era muito diferente do que antes deles terem ido para o exílio. Certamente tudo em ruína, destruído. E essa foi a primeira vez que todo o povo se reuniu em Jerusalém. E eles se reuniram em Jerusalém para quê? Para a festa dos tabernáculos. Uma das 3 principais festas instituídas pelo próprio Deus. E a festa dos tabernáculos, além de ser uma festa da colheita, celebrar a provisão, mas ela tinha um contexto especial que eu, no meu ponto de vista, falava diretamente com o período que aquele povo estava vivendo. A festa dos tabernáculos era para celebrar a provisão do Senhor, enquanto aquele povo eles foram nômades em meio ao deserto. A festa dos tabernáculos era para celebrar a provisão do Senhor, enquanto eles peregrinaram 40 anos no deserto, do Egito até a terra de Canaã. Esse é o cenário. O povo se reúne para uma festa e Esdras, o líder religioso da época, aproveita o tempo para falar com o povo. E a Bíblia deixa bem claro que ele só tinha um discurso, que era a palavra de Deus. Então, a palavra conta que ele se coloca em um púlpito de madeira feito para esse fim. E é engraçado ver que o cenário é parecido com algumas coisas que a gente vê hoje. Ele está num púlpito de madeira e à sua direita, várias pessoas, à sua esquerda, várias pessoas também, vários, entre aspas, aliados, para que ali Esdras fizesse um discurso. E ali Esdras passou a ler a lei do Senhor. E se uniram vários homens, além de Esdras, Neemias, outros, os levitas e outros homens capazes para explicar a leitura da palavra, para que as pessoas entendessem bem, corretamente, o que estava sendo ensinado. E aquelas pessoas choravam. Então, Esdras dá o veredito. Comei carnes gordas, bebei bebidas doces e envie porções para os que nada têm para si preparado. E não vos entristeçais, porque esse dia ele é guardado ao Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Vejamos algumas semelhanças com aquele texto, com o período que a gente vive hoje, num contexto macro do nosso país, ou também alguns contextos que a gente enfrenta, né? Um momento de dificuldade. Ali eles estavam voltando de um exílio, já tinha uma reconstrução do muro já consolidada, mas a cidade ainda em ruínas. Eles certamente com muitas feridas dentro de si, muito medo, muita incerteza, né? Eles tinham acabado de voltar para Israel, cada um para sua cidade, a primeira vez em Jerusalém, a primeira vez em uma grande festa. Eu tenho certeza que ali o coração deles ainda era cheio de incertezas. Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Será que seremos feitos cativos de novo? Será que as promessas que foram feitas vão se cumprir? Será que os nossos opressores, o povo que nos levou cativo, voltará a nos levará mais uma vez? Será que Neemias, Esdras e todas as outras pessoas conseguirão consolidar a reedificação da nossa cidade? As esperanças deles estavam se esgotando. Era um período de crise, era um período de reconstrução, sim, mas era tudo muito início, muito embrionário, era bem o comecinho. Então eu vejo algo parecido com o que a gente vive hoje, né? Muitas incertezas, medos. Talvez a gente tenha passado algo específico na nossa vida, talvez dentro da sua casa, dentro da sua família, uma crise dentro do seu casamento,
na criação dos seus filhos, talvez uma crise financeira, talvez um grande problema no seu trabalho. Todos nós estamos sujeitos à crise, ou melhor, todos nós estamos dentro dela. Talvez você esteja dentro de uma crise caótica, ou talvez você esteja dentro de uma crise mais amena. Só que todos nós temos as nossas crises, as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos períodos de reconstrução. Talvez essa palavra defina o período que você está vivendo. Talvez defina os seus planos para 2023. Reconstrução. Um novo tempo. O que fazer num período de reconstrução? Diante desse texto que nós lemos. A primeira coisa, nós precisamos voltar no início. A Bíblia diz que o povo de Israel voltou para a festa dos tabernáculos, na praça, em frente à porta das águas. Eles voltaram para Jerusalém. Era o início de todas as coisas, era a promessa do Senhor, a promessa que Deus fez a eles, o lugar que Deus os consolidou, os estabeleceu. Eu vejo esse local geográfico, a porta das águas, como o lugar de início do que o Senhor fez nas nossas vidas. Se hoje a gente está em crise, uma das melhores soluções é lembrar de quando o Senhor nos chamou, de quando o Senhor nos tocou pela primeira vez. É trazer à memória, como disse o profeta Jeremias, aquilo que nos dá esperança. E nada mais para nos dar esperança é trazer à memória aquilo que o Senhor fez lá no início. De onde Ele nos tirou. O que Ele já fez por nós. Eu costumo dizer para as pessoas, principalmente para as minhas ovelhas aqui de Ubiratã, que eu sempre tenho em mente quem era o Danilo antes de caminhar com Jesus. Porque isso me dá força e esperança para que eu caminhe, para que eu reconstrua os meus muros, para que eu reinicie aquilo que eu preciso reiniciar de fato. Então volte no início. Se você tem uma crise no seu trabalho, volte no início, veja tudo que o Senhor já fez pela sua vida nesse local. Se você tem uma crise, uma dificuldade, uma necessidade de reconstrução dentro da sua família, volte. Volte a quando o Senhor te deu e consolidou, restaurou a sua família. Volte ao início. A segunda coisa, nós devemos usar o nosso poder de influência para o bem. Hoje, todos nós somos homens e mulheres influenciadores. Pastor Fernando na rede social, ele vai muito além do que eu. Na verdade, eu uso bem pouco e uso muito mais essa ferramenta. Pastor Fernando todo dia está aqui influenciando você e outras pessoas. Influenciando como? Buscar ao Senhor. Eu vejo inúmeras lives. Aqui em Ubiratã é muito comum live de venda. Muito comum, as lojas fazem. E a minha esposa fica maluca nessas lives. Ela compra coisa que ela nunca nem usa, porque ela fala, tá muito barato. Aí chega aqui e não serve. Chega aqui ela não gosta. Eu falo assim, amor, você não aprende, fica comprando as coisas. Nada contra as lives de loja, mas é um tipo de influência. Outras lives que ficou muito famosa no tempo da pandemia era live de show, live de piada. Tem gente que faz live falando um monte de besteira. Enfim, pessoas influenciam para vários caminhos. O pastor Fernando investe tempo para influenciar você, nos influenciar a buscar o Senhor. Mas e na nossa vida? Né? Como temos influenciado as pessoas? Aquelas pessoas estavam chorando. E no versículo 9, o que Neemias diz para eles, e os outros levitas que estavam explicando a respeito da lei, é não chorem, sejam fortes. Esse dia é consagrado ao Senhor, influenciando eles a se fortalecerem, a lembrarem quem é Deus. Como que a gente influencia as pessoas? Para pensar. As pessoas estão mais cheias de ânimo, de alegria, estão pensando, esse dia é consagrado ao Senhor? Ou as pessoas ao nosso redor estão lamentando, chorando, estão perdidas, estão sem esperança, sem refrigério? Eu acho que o segundo cenário é o mais possível, é o mais presente. Então, qual que é o meu e o seu papel? Sermos como Neemias e Esdras. Não chorem, sejam fortes, se consagrem ao Senhor. A gente precisa usar o nosso poder de influência em prol do reino.
nós precisamos usar o nosso poder de influência para a reconstrução dos muros ao nosso redor. Só que hoje nós somos tentados ao quê? A cuidar de nós, a cuidar daquilo que nos interessa e esquecer das pessoas à nossa volta. O começo do texto que eu li diz que todos estavam unidos na praça, na porta das águas, como se fossem só um ponto. E aqui eu venho para o terceiro ponto. Toda reconstrução é necessário que exista a união de forças. Nenhuma reconstrução é feita por um só homem. Por mais que a reconstrução seja particular, por mais que a reconstrução seja algo dentro de mim, dentro de você, a gente não vai reconstruir sozinho. Além da ajuda do nosso Deus, a gente precisa de ajuda de pessoas à nossa volta. Da mesma forma que nós precisamos, outras pessoas precisam de nós. Eu quero que você grave isso. Se você está vivendo ou está prestes a viver um período de reconstrução, de reedificação, nada é reconstruído sozinho. Absolutamente nada. Tudo é preciso uma junção de forças, pessoas trabalhando em prol do mesmo propósito. Ninguém deve caminhar sozinho, aplicar suas forças sozinho, sabe por quê? A gente não vai chegar a lugar nenhum. A união faz toda a diferença. A outra coisa que nós precisamos cuidar é como nós estamos reagindo à palavra do Senhor. Esse é o ponto 4. A Bíblia diz que enquanto Neemias lia as Escrituras, aquele povo chorava profundamente. E por que eles choravam? Eu tenho duas hipóteses. A primeira é porque eles ouviam na leitura as grandezas que Deus já tinha feito em favor aos pais deles, as pessoas que vieram antes deles. E a segunda é porque eles estavam vendo quão longe eles estavam da palavra do Senhor. Eu sei que a nossa sociedade hoje, num contexto macro, vive muito longe das palavras do Senhor. O que isso gera no nosso coração? Será que isso gera tristeza, gera dor, gera angústia? Ou nós já estamos conformados? A gente tende a se conformar com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas Paulo nos diz no livro de Romanos para que nós não nos conformemos com este século. Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que salta aos princípios da palavra deve gerar inconformidade dentro dos nossos corações para que a gente influencie as pessoas a se conformarem com a palavra. Só que muitas vezes a gente se conforma e a gente fala assim, pastor, é isso mesmo. Pastor, não tem nada a ver. Pastor, às vezes o Senhor é muito radical. Aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ouvindo a respeito da palavra, eles choravam, porque a sociedade que eles estavam ali vivendo, o meio que eles estavam inseridos, estavam longe da palavra do Senhor. Eu vejo isso também muito frequente, ou melhor, muito real nos nossos dias. A nossa sociedade está longe. E qual que é o nosso posicionamento? A gente se conforma, a gente fala é isso mesmo, ou a gente chora, influencia as pessoas. Mas uma palavra para você, exerce o seu papel de influência para levar a palavra do Senhor para as pessoas. E o último destaque que eu quero fazer aqui é que a nossa força ela não vem do Senhor. O texto não diz isso, né? A gente sabe que o Senhor nos fortalece, tem vários textos que nos faz essa afirmação. Aqueles que confiam no Senhor serão como a águia. A Bíblia diz que o Senhor restaura as nossas forças, as nossas energias. Mas esse texto aqui, ele é claro quando ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O texto é claro que quando diz que quando nós alegramos a Deus, Ele nos fortalece. Eu falo para as pessoas de uma maneira muito à vontade. Quando as pessoas chegam a mim e me falam, pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Pastor, as coisas estão tão difíceis. Pastor, eu estou quase desistindo. Aí, a primeira pergunta que eu faço
para aguçar ela, para provocar ela a fazer um diagnóstico, é como é que está a sua vida com Deus. Talvez você se encontre nesse período, meio desanimadão, meio para baixo. Meu Deus, hoje é quarta-feira ainda, que desânimo. Meio desfalecendo. Eu te faço essa provocação, como é que está a sua vida com Deus? Porque quando nós alegramos o coração dele, ele nos fortalece. Obviamente que nós não estamos imunes a dias maus, a dias para baixo, a desânimo, a gente não está imune. Mas muitas vezes isso se torna regra nas nossas vidas. Dias maus, dias maus, dias maus, dias maus. Talvez é porque a gente não tem alegrado ao Senhor para que Ele assim nos fortaleça. Meu irmão, minha irmã, alegrar ao Senhor deve ser a prioridade número 1 das nossas vidas. Jesus nos disse no Sermão do Monte, em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Alegrem ao Senhor. Porque buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele nos acrescentará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque Ele cuidará da reconstrução. Ele nos fortalecerá. Ele colocará as pessoas certas nos nossos caminhos. Ele colocará as ferramentas certas. Ele colocará a matéria-prima certa nas nossas mãos. Eu tenho certeza que nesse finalzinho de ano, muitas coisas a gente tem para alinhar ainda, algumas para reconstruir, alguns projetos a serem pré-estabelecidos para um período de reconstrução, de recomeço em 2023. Mas tenha isso em mente. 2 coisas eu quero que você tenha em mente. Eu já falei 2, eu falo aqui a última. Se preocupe principalmente em alegrar ao Senhor. Porque se nós não alegrarmos ao Senhor, o nosso empenho, o nosso esforço será dobrado e certamente inútil. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você nessa manhã. Tenha em mente hoje atitudes que você possa fazer para alegrar ao Senhor. Seja intencional nisso. Não espere cair do céu uma atitude, que você alegre ao Senhor. Não estou falando, e aqui eu não estou falando especificamente de caminhar em santidade. Isso é nosso dever. Mas eu estou falando de atitudes. Tenha em mente, vai para o seu trabalho agora, em mente de como você pode agradar o Senhor no seu trabalho. Seja gentil. Fale de Jesus para uma pessoa que você já está programando e protelando de fazer há muito tempo. Sabe essa pessoa que já está no seu coração há muito tempo de falar de Jesus para ela? Hoje é o dia de você alegrar o coração do Senhor com esse propósito. Sai da sua casa agora e fala, eu vou falar de Jesus para a pessoa agora, no ponto do ônibus. Não vou falar para Jesus na hora que eu chegar, vou falar de Jesus para a pessoa na hora que eu chegar no meu trabalho. Sabe, alegre o coração de Jesus hoje, alegre o coração do Senhor pedindo perdão para uma pessoa, perdoando alguém, se consertando com ela. Alegre o coração do Senhor, porque Ele vai te fortalecer. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. É isso aí, pastor. Amém. Nós estamos nesse período de reconstrução. Na verdade, terminando um ano. Estamos aí a 38 dias de terminar o ano. E também começando um novo ano. Quando a gente começou esse ano, a gente começou realmente focado na palavra de Deus. Eu posso dizer para você, o que nos manteve de pé foi a importância que nós demos à palavra de Deus. Você está aqui hoje por causa disso. Neemias, ele se levanta como alguém que puxa a frente de muitas pessoas. E você é esse Neemias. Eu estou lembrando você toda a live disso. Você é esse Neemias que puxa a frente. Pastor Danilo, a pastora Natasha, são esses Neemias que puxam a frente, estão à frente de uma cidade, de uma igreja, de famílias. Você é esse Neemias que puxa a frente, que vai à frente de pessoas, às vezes à frente aí na sua casa, em oração, clamando pelos seus queridos. Eu fiz uma enquete, ainda dá para responder, se você entrar no Stories ontem. Queria realmente sondar o coração de vocês. Eu vi quantos sonhos as pessoas têm. Quantos sonhos de concluírem um curso, de organizarem a vida. Agora, principalmente, os sonhos, eles estão focados na família.
Quantas pessoas que disseram assim, a salvação da minha família, né? A transformação da minha família, a restauração da minha família. Quantas pessoas disseram isso? Né? Eu fiz uma outra pergunta que era dos medos, né? Que as pessoas, quais os medos que as pessoas têm? Talvez muitos poderiam dizer, não, o medo dessa situação que a gente está vivendo no país, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer. Mas sabe o que, que as pessoas responderam? A maioria delas? A maioria delas responderam, né? O medo de estar longe de Deus, o medo de não agradar o coração de Deus, o medo de não cumprir o seu propósito de vida. Isso é importante você ter no coração. Isso é importante você trazer a sua memória, porque de fato nós temos um propósito a cumprir. Né? E para a gente terminar essa live, a gente vai orar, mas eu quero realmente desafiar você. Você se posicionar como Neemias. Você se posicionar como Neemias, esse momento do Neemias 8, né, onde eles se juntam todos diante da palavra, né, e essa palavra ali, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos terminar bem o nosso ano, nós vamos começar bem 2023. Mesmo que o mundo esteja em trevas, na nossa casa haverá luz. Mesmo que o mundo esteja chorando, a nossa casa, mesmo que corra uma lágrima dos nossos olhos, nós teremos a alegria do Senhor aqui dentro de nós, que nos sustentará, que nos fortalecerá. Nossos filhos serão abençoados por Deus. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, prosperará. O Senhor fortalecerá o seu povo. Agora eu quero realmente aquilo que o pastor Danilo disse. Eu quero desafiar você a evangelizar. Quero desafiar você a compartilhar do amor de Deus. Quero desafiar você a ir adiante. Né? Aqui é um lugar onde a gente tem proclamado a palavra de Deus todas as manhãs. Eu quero desafiar você nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias do ano, nós vamos focar ainda mais nisso. Nós vamos agregar pessoas. Nós vamos ajudar essas pessoas a criar princípios e valores para o seu próximo ano, na palavra, para que eles possam crescer. Então, todo mundo, no final do ano, atrás de um guru, atrás de uma solução, atrás de um passe de mágica para resolver a vida deles. Não vai encontrar. Vai encontrar salteadores, ladrões, enganadores. Mas se você for para a palavra, meu querido, com certeza você encontrará vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Quem aceita o desafio aí de unir o povo de Deus nesses últimos 30 dias do ano, né? Você já está com o desafio de compartilhar. Vou deixar lá no nosso grupo do WhatsApp um link para a pessoa entrar no grupo. É importante a gente estar no grupo, porque ali você não perde o link da live. Às vezes o Instagram não nos ajuda nisso. Tá bom? Então, bora lá, todo mundo aqui, evangelizar, ganhar vidas para Cristo, crescer na palavra, terminar e começar esse próximo ano na presença de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Estou vendo aqui já a primeira pessoa que eu vejo, a Liane. Né? Nós vamos orar pela vida dela, tem se tratado aí do câncer, nós declaramos cura sobre a vida dela. A dona Nilza está fazendo 20 anos de casado. Olha aí, dona Nilza, parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Se você também tem algum pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai orar por você. Né? Vamos orar pela Rubiana, que fez cirurgia, está se recuperando com a graça de Deus. Né? Vamos orar aí pelas pessoas que estão enfermas. Se tem alguém enfermo aí, nós vamos declarar cura sobre a sua vida. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelas nossas cidades. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos colocar nossos filhos aí em oração. Né? Sustentá-los em oração, com os joelhos no chão. Vamos orar pela família. Né? Vamos orar por cada pessoa que está aqui hoje. Né? Pessoas que precisam ser fortalecidas em Deus. Pessoas que precisam crescer no Senhor. Pessoas que precisam se entregar para Jesus. Hoje é um dia de salvação. Você também pode entregar seu coração a Cristo. Né? Nós vamos orar repreendendo também toda a depressão, ansiedade. Bom, se você está vivendo um tempo de depressão, de ansiedade, nós queremos orar por você. Tá bom? Abençoar a sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Vamos lá, ver se tem mais algum pedido aqui. Oração pelos meus pais, principalmente minha mãe, Yolanda, que está hoje
para saber quando vai se operar, tá bom? 2 operações. Vamos orar por ela. Vamos clamar pela vida dela, em nome de Jesus. Pastor Danilo, já quero agradecer, né, sua presença. O pastor Danilo é pastor aqui em Ubiratã, na cidade de Ubiratã, um grande amigo. Estamos sonhando junto aí tantos projetos, tantos sonhos de Deus, né, para essa região. A gente está pertinho aqui, para a glória de Deus, tá bom? Se você não é seguidor do pastor Danilo, segue ele aí no Instagram, né? Começa a seguir gente boa. O pastor Danilo é gente boa, graças a Deus. Ora por nós, pastor. Ora aí por essas vidas, por essas pessoas, né, que foram colocadas aqui em oração. Amém. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Se una a nós nesse momento de oração. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse tempo, pela manhã, na sua presença, diante da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou conosco e que essa palavra gere mudança dentro dos nossos corações, que ela cumpra o propósito que o Senhor tem para ela predeterminado. Pai, agora eu coloco diante de Ti cada vida que está conosco aqui nessa live. Pai amado, eu clamo que a sua mão se estenda sobre ela, que o Senhor abençoe, dê um dia de bênção, de paz. Pai amado, dê essa pessoa um dia cheio de oportunidade de fazer o teu coração alegre, de alegrar ao Senhor. Pai amado, nos ajude, Senhor, a levar a tua palavra, nos ajude a sermos Neemias, Esdras, a puxar, ó Pai amado, uma multidão rumo à tua presença, rumo à tua palavra. Pai amado, eu coloco cada família, Pai amado, representada nessa live. Eu clamo que o Senhor seja cada vez mais presente dentro de cada lar. Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entra em cada família que precisa de uma intervenção. Pai amado, toque o coração mais endurecido. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor tire a escama dos olhos mais vendados. Entre dentro de cada lar. Pai amado, nós oramos por saúde. Nós sabemos que há muitas pessoas enfermas. Nós colocamos todas elas diante do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades naquela cruz. Nós tomamos posse dessa palavra e nós declaramos cura. Cura ao seu povo, Pai amado. Cura as pessoas que mais precisam. Em nome de Jesus. Pai amado, eu clamo que o Senhor use a vida dos médicos. Eu clamo que o Senhor use os medicamentos. Eu clamo que o Senhor, Pai amado, leve alívio para aqueles que precisam. Eu clamo que o Senhor leve cura. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco as nossas cidades diante de Ti. Eu clamo que o Senhor nos use para estabelecer o Teu reino. Sim, Pai amado, como formiguinhas, mas nos use para espalhar o Seu reino por onde quer que a gente vá. Amém. Nós colocamos a nossa nação diante do Senhor. Nós declaramos que Tu és o nosso Senhor. E a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Tu és o Senhor do Brasil, Tu és o Senhor da nossa nação. E nós, mais uma vez, a entregamos nas Tuas mãos. Jesus, obrigado por esse tempo na Sua presença. Jesus, obrigado pela vida do pastor Fernando, que tem se esmerado a levar a Tua palavra, nos influenciar a Te buscar. Pai amado, abençoe, o fortaleça nessa missão que o Senhor entregou nas mãos dele. Abençoe a família dele, a igreja. Pai amado, que o Senhor seja cada vez mais presente e abundante na vida do Teu filho. Pai, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado pelo privilégio de Te servir, obrigado pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão comigo aqui nessa live. Nós oramos, consagramos o nosso dia a Ti e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, pastor. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês, pastor Danilo, pastora Natasha, Vicente. Deus abençoe essa família preciosa, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, a gente se vê amanhã, 6h59, galera. Fica com Deus. Falou, pastor. Falou, galera.